Como uma mulher próspera busca abundância espiritual. Esse vídeo é parte 2 da nossa primeira live. Nosso primeiro vídeo caiu, desconectei aqui. Na verdade, a luz aqui em casa acabou. E aí o Wi-Fi desconectou, passou pro meu 3G, a imagem ficou um pouco travada. O pessoal tava ouvindo a minha voz, mas não tava vendo a imagem direito. Aí eu encerrei a primeira live, parte 1, e agora eu vou fazer a parte 2 pra gente tá indo finalizar, né, com o como alcançar essa abundância espiritual que nós estávamos falando aqui. Então, a abundância espiritual, ela faz parte, né, de todas as áreas da nossa vida, onde nós vamos buscar abundância. O espiritual é uma área que uma pessoa que está prosperando, que quer despertar a prosperidade de Deus na sua vida, precisa ser uma pessoa abundante espiritualmente, certo? Então, como alcançar essa abundância espiritual? Tudo isso e mais um pouco é abrangido pelo assunto da abundância espiritual, mas creio que pode surgir a pergunta: e na prática? Como posso me tornar mais espiritual e alcançar a tal abundância? Em primeiro lugar, cabe ressaltar que se tornar espiritual não consiste em seguir algumas regras, mas sim em amar a Jesus e fazer o que ele fez. Podemos concordar que não se ama aquilo que não se conhece. Então, só vamos amar realmente a Deus quando conhecermos que Ele é de verdade. E quais são seus mandamentos? Aqueles que dizem adorar a Deus sem conhecer e amar seus mandamentos, adoram uma projeção das suas próprias mentes. Um Deus criado por eles mesmos, para saciar suas necessidades religiosas. Os mandamentos morais de Deus, antes de serem meramente regras, são a demonstração evidente do seu caráter. Então as pessoas elas criam as próprias religiões, que é o Deus que está na mente delas, para saciar. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Para saciar suas próprias necessidades religiosas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os mandamentos que Deus já deixou não é só algo moral, mas é a manifestação do seu próprio caráter aqui na Terra. E que nós devemos seguir, né? Portanto, aqueles que negam ou desprezam seus mandamentos, negam e desprezam o próprio Deus. Se nós falamos que nós cremos em Deus, que nós somos cristãos, mas a gente despreza aquilo que Deus já deixou escrito para nós, se a gente despreza os mandamentos, se a gente despreza os sacramentos, nós estamos desprezando o próprio Deus. E para conhecermos a Deus, temos as maneiras que Ele nos disponibilizou de encontrarmos. Chamamos de disciplina espiritual algumas práticas que devemos possuir de modo a conhecer a Deus e a sua vontade. E não apenas conhecê-lo, mas termos intimidade com Ele. A oração é um dos pilares do passo que você tem que seguir para buscar abundância espiritual. A oração, muitas vezes mal interpretada como um instrumento para mudar o coração de Deus, a verdadeira oração deve nos transformar, nos colocando em acordo com a vontade de Deus. Oramos para nos aproximar e conhecer a Deus, além de nos deixar ser moldados pela sua vontade. Afinal, devemos orar não até Deus nos ouvir, mas até nós ouvirmos a Ele. Então a nossa oração tem que ser até a gente ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. C.S. Lewis, um dos maiores autores e apologetas cristãos, quando questionado sobre a importância da oração, disse: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo
e das circunstâncias. Não oramos para que Deus mude sua vontade, mas sim para alinharmos a nossa vontade à vontade dele. Olha que legal isso. Eu não oro para que Deus mude a vontade dele, para fazer com que a dele seja a minha, mas que através da minha oração eu consiga moldar a minha vontade com aquela que é a vontade de Deus para a minha vida. Pode-se perceber que quanto mais nós oramos, menos direcionados as nossas orações se tornam. E cada vez mais direcionadas ao próximo e ao que está no coração de Deus. Solitude. O fim e o objetivo dessa disciplina é de nos ensinar sobre quem é esse Deus. Uma das maneiras de conhecê-lo é conhecer a si próprio por meio das lentes de quem o criou. Temos que nos levar para o deserto, um lugar onde você fique em solitude, para que se conheça e enxergue no que pode melhorar. Onde está falhando com Deus e com o próximo. Um ótimo exercício a se fazer. É preciso fazer essa experiência de estarmos a sós com o Senhor, quando sozinho deixamos de lado tudo que possa tentar preencher um vazio em nós. E fixamos nossos olhos no único que consegue nos satisfazer. Voltei, estava reconectando. Uma pessoa com abundância espiritual sabe que o lugar onde ela precisa retornar para se curar, se recarregar, é somente na presença daquele que preenche o vazio da sua alma. Próxima prática espiritual, comunhão. Viver em comunidade nos ajuda em todos os sentidos. Nos santifica, nos corrige, nos molda, nos aperfeiçoa, nos faz mais aguerridos. Ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Vemos isso diversas vezes nos relatos bíblicos. Tomé duvidou porque se afastou da comunidade. Judas negociou a tração de Jesus com os fariseus porque se afastou da comunidade. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus porque estavam frustrados voltando para a vida velha e haviam se afastado da comunidade. Entenda que é na sua comunidade, na sua igreja, no seu grupo de oração, no seu círculo, que nós poderemos exercer uma abundância espiritual. Pois quando oramos juntos, somos mais fortes. Como exercitar essa abundância espiritual? Até agora vimos a abundância espiritual em nós. Porém, uma pessoa que conquista abundância espiritual, ela não consegue ficar sem transbordar essa mesma experiência na vida das pessoas à sua volta, da sua família, amigos e na sua igreja. Dessa forma, precisamos identificar os meios em que o Espírito Santo nos guia para sermos abundantes, fora das quatro paredes da nossa casa, da nossa igreja. A abundância espiritual na vocação, no chamado e no propósito de cada um. Claro que isso envolve o chamado de cada um, que sabemos ser individual, mas com um único foco: glorificar a Deus. Então vamos lá. Chamado. O que é o chamado? Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Tem sempre a ver com pessoas. Tem sempre a ver com servir pessoas. Chamado tem a ver com dar destino, se doar e deixar marcas de um legado na vida das pessoas. Vocação. A vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Como que você vai deixar um legado na vida das pessoas? Como que você vai servir as pessoas? Né? Que é o seu chamado. Nosso chamado é servir as pessoas, é deixar um legado na vida das pessoas. Através da minha vocação. A vocação é a ferramenta, né, que está ligado ali com meus dons, meus talentos, que Deus vai usar para que eu cumpra o meu chamado. Certo? Propósito. Propósito é aquilo que você nasceu para ser.
é o seu propósito quando se transforma a vida de alguém. Não é você que descobre seu propósito, mas o propósito que te descobre. Quando isso acontece, sua vocação é direcionada e seu chamado torna-se a maior missão da sua vida. Quando você se entrega ao propósito, você desperta para sua missão. E isso traz sentido à sua existência. Deus só revela o propósito dele para quem se relaciona com ele. Quanto mais de você Deus tiver, mais dele você terá. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, mais o propósito dele vai se revelar no seu coração. Propósito não é fazer, é se relacionar. Se relacione com Deus para depois fazer para Deus. Porém, entenda uma coisa, a abundância espiritual não se concentra em fazer pelas pessoas, serviço, missão ou ministério. Jesus realizou 3 níveis de chamado diferente: o vinde a mim, o vinde após mim e o ide. Não é possível viver a abundância espiritual sem viver os 2 níveis primeiro, para então depois querer viver o 3º nível. Então, às vezes a gente quer servir, a gente quer ajudar o outro, mas primeiro eu tenho que ir até Jesus, fazer por mim, pelos meus, e aí eu vou ter de forma abundante para transbordar na vida das pessoas. Porque quando eu só sirvo e eu não estou no id, não estou no vinde, eu não estou me relacionando com Deus, eu não estou suprindo os meus, se eu saio para entregar, vai ficar faltando. Então, a abundância, o transbordo, eu preciso ter abundância. Eu preciso ter abundância dentro da minha casa. Eu preciso ter abundância de fé. Eu preciso ter abundância de relacionamento com Jesus para que eu consiga transbordar isso no meu id até as pessoas. Então, essa foi a parte 2 da nossa live do tema de hoje, que é a abundância espiritual. Nós passamos aqui por uma jornada do que é essa abundância espiritual, de como fazer, né, para que eu possa buscar minha abundância espiritual e como exercitar essa abundância espiritual. Quais as práticas que eu preciso ter, né? Na prática, o que eu preciso fazer para buscar essa abundância espiritual? Vou deixar essa live salva. Nós tivemos a primeira parte da live que ficou gravada já. Essa é a segunda parte, tá? E eu quero convidar você, mulher, principalmente se você tem desejo no seu coração de empreender usando os seus dons, os seus talentos, né? Se você tem um chamado, sente esse chamado para ajudar outras pessoas, e se na sua vocação você tem dons e talentos e quer manifestar isso para cumprir seu propósito, eu criei a sala secreta da empreendedora próspera. Se você já presta um serviço, vende um produto, você precisa estar dentro para você assistir a aula exclusiva, a escalada da empreendedora próspera. Kézia, eu ainda não empreendo, mas eu sinto no meu coração que eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter mais uma fonte de renda, eu quero começar a empreender. Esteja dentro dessa aula também, tá? Esteja lá dentro para acessar a aula, para você entender a escalada da empreendedora próspera, que são os 4 degraus da autoestima de uma empreendedora, para você parar de se perder no meio do caminho. Você vai entrar dentro da nossa sala secreta, que é o grupo do WhatsApp, para ter acesso a essa aula que eu vou lançar a data lá dentro desse grupo, tá bom? E eu espero você lá dentro, pra gente poder estar mais perto e mais próximo, você participar dessa aula exclusiva, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Até amanhã, tchau!